A indústria 4.0 vai mudar a realidade dos gestores de manutenção. E os indicadores são a chave para essa grande transformação. Hoje eu vou te mostrar o que um gestor de manutenção precisa ter para entrar preparado na era da indústria 4.0 por meio da análise dos indicadores de manutenção. Eu sou o engenheiro David Souza e já clica aqui no botão para se inscrever e dar o like se você quer aprender mais sobre a manutenção na indústria 4.0. Mas antes de mergulhar a fundo nos detalhes, nós precisamos entender e contextualizar o que é a indústria 4.0 e sua importância na gestão de ativos e gestão da manutenção. Ao contrário do que muitos falam, não é a tecnologia da informação em si e a internet que trouxe a quarta revolução industrial. Isso já são objetos que aconteceram lá na terceira revolução industrial, no final dos anos 50, quando a internet, os computadores, toda a parte de processamento e automação se tornou cotidiano dentro das indústrias. E aí a gente conseguiu fazer uma indústria de massa muito forte, que reduziu custos e aí levou grande industrialização aí para o mundo inteiro, gerando também a globalização pela facilidade de comunicação. Agora, na indústria 4.0 que nós estamos vivendo hoje, e não tem como cravar o dia que começou, o dia que vai terminar, e nem se realmente nos livros de história essa parte da nossa vida vai ser caracterizado como a quarta revolução industrial, nesse momento nós estamos vivendo uma outra transformação de tecnologia, que é o uso massivo de todas as tecnologias juntas e sistêmicas para poder fazer com que os nossos resultados sejam alavancados. E todos esses dados, toda essa integração sistêmica vai fazer com que exista uma fábrica virtual com dados e informações talvez tão valiosa quanto uma fábrica física, uma planta industrial propriamente dita com máquinas e equipamentos. Esses dados, essa informação, essa inteligência que será gerada, ela vai ser tão rica e tão valiosa que as empresas vão ter ali mais um ativo para ser administrado. E com base nessas decisões estratégicas, é que nós então entendemos a importância da indústria 4.0 e o que estamos vendo aí que vai vir pela frente. Antigamente nós vivíamos aí numa era de reatividade, onde o problema acontecia e nós tínhamos que reagir. Nós também tínhamos indicadores reativos. Tudo já tinha acontecido há um tempo, a gente tinha que consolidar esses dados, às vezes era um processo moroso, demorava, esse indicador saía um pouco tardiamente e aí a gente já não tinha mais um cenário atual, mas sim um cenário do passado. Com a indústria 4.0 nós podemos então ter indicadores sendo gerados com dados muito precisos que estão acontecendo exatamente agora. Então a nossa tomada de decisão, como a gente consegue interpretar esses dados, realmente dá uma mudada de chave muito grande e a gente entra numa era de uma ação mais proativa e ativa. E antes também nós não tínhamos dados confiáveis para montar esses indicadores. Muitas vezes ficavam buracos sistêmicos, não tínhamos integrações entre sistemas diferentes, às vezes o ERP da empresa e o software de manutenção eram dois diferentes e não se conversavam, equipamentos diferentes que não se conversavam, internet ali muito devagar, com dificuldade de fazer compartilhamento de bancos de dados, então os nossos dados acabavam sendo aproximados ou tínhamos que filtrar para poder chegar em algo mais confiável. Hoje em dia, com softwares e ERPs que conseguem integração sistêmica com toda a empresa, máquinas que se conversam entre si, uma internet muito mais veloz, banco de dados com alta capacidade, agora nós podemos ter indicadores extremamente confiáveis e muito oportunos, ou seja, conseguimos os indicadores no momento que nós precisamos para a tomada de decisão. E o que vem se tornando cada vez mais popular é a utilização de sensores de coletas de dados. Nós temos aí sensores que coletam vibração, temperatura, pressão, umidade e todas essas informações vão nos passar praticamente um raio-x, um diagnóstico de como está a condição do meu equipamento, condição do meu ativo em determinado momento, se eu quiser olhar aqueles dados naquele momento, e também o seu histórico. Esses sensores, eles vão então gerar um alto volume de dados. Mas para falar sobre dados, nós temos aí dois tipos de dados, tá?
que são os dados discretos e os dados contínuos. Mas antes de falar sobre esses dois tipos de dados, eu preciso te convidar para o workshop que nós vamos fazer agora, dia 21 de fevereiro, às 20 horas, direto do YouTube. Com direito, claro, à certificação grátis. Por que eu estou falando sobre dados e indicadores? É porque nós vamos nos aprofundar nesses indicadores, como utilizar esses indicadores para tomar uma decisão correta e fazer com que a nossa gestão de ativos e a nossa gestão de manutenção seja muito mais eficiente. Então clica aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e já se inscreve para não perder esse workshop gratuito de indicadores de manutenção. E agora que você já se inscreveu, nós podemos falar então sobre esses dois tipos, os discretos e os contínuos. Vamos começar falando aqui dos dados contínuos. O que são esses dados? Dados contínuos ou discretos vão depender da grandeza que nós estamos analisando ou coletando essas informações. Então, uma coleta de temperatura, por exemplo, nós podemos considerar que isso é um dado contínuo, porque entre 70 graus e 71 graus eu posso ter 70,1, 70,2 graus, 70,3 graus e assim sucessivamente. Existem infinitos números entre 70 graus e 71 graus. Assim, quando eu traço os meus dados, eu tenho dados que são pegados continuamente e eu consigo ligar eles por meio de uma linha, por isso que geralmente dados contínuos são representados aí por forma de linha, uma forma contínua realmente do gráfico. Já quando nós falamos dos dados discretos, significa que não existe uma continuidade exata entre um ponto e outro. Por exemplo, nós temos aí um sensor que está coletando dados de peças produzidas por hora. Então, a cada hora vão ter peças sendo produzidas, né? 70 peças, 78 peças, 20 peças, 30 peças. Não tem dentro de um momento de tempo a gente ter 37,48 peças. A peça sempre vai ser um número inteiro. Uma peça, duas peças, três peças. Por isso que é considerado um número discreto. A gente não consegue ao longo do tempo ir ligando esses pontos e fazendo uma linha contínua, justamente porque não existe esse número entre um e o outro. Então ele vai pulando, vai fazendo saltos. Por isso que a gente usa geralmente o gráfico de barras ou um gráfico de ponto para mostrar ali esses dados discretos que nós estamos pegando. Entender a natureza dos nossos dados é muito importante para que a gente não cometa erros de análise. Por isso que nós temos então os dados discretos e os dados contínuos. E como que nós estamos coletando esses dados? Existem três formas de coletas de dados: in time, on time e real time. Já ouviu falar deles? Dados in time referem-se à coleta de dados em intervalos específicos. Por exemplo, coletar dados somente quando está operando sob certos parâmetros, coletar dados quando o motor atinge um determinável nível de temperatura. Dados on time refere-se a dados coletados de acordo com um cronograma pré-definido ou uma programação específica. Os dados são capturados em momentos planejados e regulares. Por exemplo, um sensor que coleta a temperatura a cada 1 hora, tem dados ali discretos de 1 hora, por exemplo, ao longo do tempo. Dados em tempo real ou real time são dados que são coletados em tempo real e é feito por meio de uma obtenção instantânea e contínua, permitindo respostas imediatas às condições de um determinado equipamento ou de uma determinada planta. Porém, ela tem uma enorme quantidade de dados para serem armazenados. Entender esses três tipos de obtenção de dados é muito importante para você adaptar ou adequar à sua necessidade. Será que você precisa realmente fazer um monitoramento real-time, em tempo real de todos os seus ativos? Não serão, por exemplo, muitos dados, muitos sensores, um volume de informação muito grande? É por isso que talvez seria interessante para os seus ativos mais críticos, para aqueles componentes mais críticos, você ter coleta em tempo real. Para outros, você pode ter in time, para outros on time e para outros nem precisa ter coleta de dados, porque isso talvez não seja relevante para a sua operação, para os níveis de confiabilidade e disponibilidade que você deseja. Então olha que interessante como entender os dados, entender o tipo de dados e entender como a gente coleta esses dados vai mudar completamente a forma como você toma decisão estratégica dentro da manutenção. E com a manutenção na indústria 4.0 se tornando cada vez mais relevante, nós vemos que esses dados começam a ser interligados, começam a ter uma maior interação entre eles e aí começa a ter análise de correlação, análise de multicritérios, e quando a gente associa isso a um machine learning, a um deep learning ou então a uma inteligência artificial,
nós temos aí uma ferramenta poderosa para usar esses dados, criar métricas que vão nos ajudar a melhorar o nosso planejamento e programação, e a partir dessas métricas nós vamos ter ali indicadores muito mais certeiros, baseado numa coleta de dados que é fidedigna e com uma correlação, uma análise de dados que demorariam horas para a gente fazer, mas essas novas tecnologias conseguem nos dar em questão de tempo, otimizando muito o nosso poder de decisão. E aí a pergunta que fica é, você vai ficar de fora ou você vai entrar de cabeça nesse universo dos indicadores de manutenção? Porque afinal, com as novas tecnologias, nós vamos nos tornar cada vez mais decisores e menos operadores. E é por isso que no dia 21 de fevereiro nós vamos fazer um workshop Indicadores de Manutenção, onde nós vamos aí parar e nos debruçar em como nós vamos fazer a análise e o cálculo dos principais indicadores se você quiser ter uma gestão de ativos eficiente. É agora, dia 21, às 20 horas, direto do YouTube, mas você precisa clicar aqui embaixo e se inscrever na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado. E tem certificado grátis para quem estiver ao vivo com a gente até o final desse workshop. Se você quer ficar por dentro de tudo isso e tudo que rola aí nesse universo da manutenção, da indústria 4.0 e das novas tecnologias e tendências, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e manda esse vídeo para quem também precisa aprender sobre indicadores e participar com a gente no nosso workshop. Um grande abraço e até a próxima!